time do Barcelona vence por 3-0 do Mallorca em jogo que também teve polêmicas. Por isso, o jogo foi quente, não só no clima local. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. O Barcelona hoje foi escalado com Juan Garcia, Eric Garcia, Araújo, Cubarsí, Baldé, Pedri, De Jong, Fermín López, Rafinha, Lamine Yamal e Ferran Torres. Que eu acredito também por questões físicas, né? O Koundé entrou no segundo tempo e o Koundé jogou só o segundo tempo. O Barcelona optou por começar com o Eric Garcia. Mais uma vez que eu falei na pré-temporada, é interessante ver como o Eric Garcia é útil para o Hansi Flick, né? Pode jogar como zagueiro, como volante, enfim. A zaga titular, eu acho que essa vai acabar sendo a zaga titular da temporada mesmo. Cubarsí e Araújo. Baldé, beleza, né? Baldé jogou aí. O Pedri, obviamente. E aí hoje então começa com De Jong e o Fermín López, que foi um destaque da pré-temporada. Dani Olmo jogou no segundo tempo. Gavi também entrou no segundo tempo. Interessante ver o tempo, né? A minutagem que o Flick vai dividir para cada um. Rafinha, obviamente, e Yamal, né? O Yamal jogou 90 minutos, né? Rafinha, não. Vamos lá. Também sobre as modificações, né? O Rashford ganhou alguns minutos no segundo tempo. Enfim, cara, um jogo bem polêmico, né? Vai dar o que falar na próxima semana esse jogo. Barcelona manteve toda a sua estratégia, que sempre faz. Com 7 minutos de jogo, cruzamento na área, Rafinha sobe de cabeça, faz 1-0 para o Barcelona. 10 minutos do primeiro tempo, já está 1-0 para o Barcelona. Uma missão difícil para o Mallorca, porque daí ia ter que tentar atacar. É um Barcelona que é rápido para contra-atacar, ou então o Mallorca querer contra-atacar. Mas eu acho que o Mallorca não explorou muito a linha de impedimento do Barcelona, nem tentou contra-atacar muito, né? Era um Barcelona que tinha posse de bola, todo o seu estilo de jogo. Então o Barcelona já vinha chegando, já vinha tentando algumas finalizações. Acho que foi um ritmo um pouco lento de jogo, assim, de começo de jogo. E aí vem a primeira polêmica. Na verdade, eu acho que algumas polêmicas já vêm antes, tá? Eu acho que o árbitro tomou algumas decisões erradas em algumas faltas. Tem um lance que eu acho que é falta no Yamal. Ele não dá a vantagem pro Mallorca e se sai gol do Mallorca. Tempo depois, eu acho que vem um lance que eu até sim concordo. Não deveria ter sido dado o gol do Barcelona. Por quê? Porque antes do gol o jogo deveria ter sido parado. Um zagueiro do Mallorca acaba levando uma bolada no rosto, ele cai, e aí aparentemente ficou tudo bem com ele, né? Enfim, tá tudo certo, que bom. Mas ele caiu, né? E aí me parece que o goleiro do Mallorca, a zaga do Mallorca, até chega a parar na jogada. O Ferran Torres marca o gol, mas dá pra ver que o Ferran Torres, que o Barcelona não comemoram. Porque assim, como ele seguiu a jogada, ele não poderia daí invalidar o gol. Então o que ele deveria ter feito? Ele deveria sim ter parado o lance quando o jogador do Mallorca cai. Tá? Ele deveria ter parado o lance quando o jogador do Mallorca cai. Vira 2-0 pro Barcelona. 25 minutos já do primeiro tempo. 2-0 pro Barça. Não tem muito que o Mallorca fazer a partir daí, né? Há uma expulsão aos 33, porque o jogador do Mallorca, ele já tinha um amarelo. Talvez, se ele não tivesse amarelo, ele nem ia ter tomado cartão amarelo por causa daquela expulsão, porque o Yamal não ia ficar de cara com o goleiro. Mas ele faz a falta no Yamal, e é uma falta forte, que foi falta, isso não é discutível, e ele já tinha o amarelo. Então ele dá o segundo amarelo pro jogador do Mallorca. Eu acho que, portanto, não tem erro nisso. Outro lance também, né? Numa bola lançada, o Muriqui, jogador do Mallorca, ele fica de cara com o Juan Garcia. E se tu for olhar a jogada, o Juan Garcia já tá saindo, já vai pegar a bola. Então, o jogador do Mallorca já deveria fazer a leitura que não ia adiantar ele levantar o pé, não ia dar em nada. Ele não tava longe do Juan Garcia. E já tem imagens pausadas, né? Já tem por aí na internet, de que realmente pegou no Juan Garcia um pouco da trava. E pela regra, ele deveria ser expulso. Então o Mallorca acaba ficando com 2 jogadores a menos. 2 jogadores a menos, o Muriqui é expulso, e eu acho que é bem expulso, tá? É correta a expulsão dele. O Mallorca acaba ficando com 2 jogadores a menos. A partir dali vira a torcida do Mallorca contra a arbitragem, porque qualquer decisão, até certa da arbitragem, às vezes até que, entre aspas, favorecia o Mallorca, que era um jogador do Barça impedido, a torcida do Mallorca aplaudia, e aparentemente isso era ironia, né? Então achei também um jogo muito quente, um jogo muito pegado, de muitas faltas, pouca continuidade. No segundo tempo, o Mallorca vai com 2 a menos e 2-0 pro Barça. Parece que ali já estava liquidada a partida, o Mallorca nem consegue buscar muita coisa. 11 contra o Barça já seria difícil. Imagina assim. E aí o Flick aproveita esse segundo tempo,
para colocar alguns jogadores. Primeiro ponto, então, sobre a arbitragem. Eu falei aqui no vídeo de quinta que eu tava torcendo muito para essa temporada ser uma temporada onde nós não tivéssemos, ou tivéssemos o menos possível, polêmica de arbitragem. Porque isso não é com especificamente o Barça, muitas vezes é contra o Barça, muitas vezes é pró-Real Madrid, às vezes pode até ser contra o Real Madrid, mas a arbitragem de La Liga ela é sempre polêmica, sempre polêmica. Fora outras polêmicas que tem por aí, né, em extracampo, ou vários assuntos. A arbitragem é sempre polêmica. No mundo inteiro parece, né? Aqui no futebol brasileiro, então, é um grande exemplo. Mas na La Liga, a arbitragem é sempre polêmica. E eu torcia muito para que essa temporada nós não tivéssemos grandes erros de arbitragem ou polêmicas de arbitragem. Mas levou 20 minutos da partida para já surgir o que vai ser um grande debate e uma grande polêmica de arbitragem. Pois é, a arbitragem da La Liga não é das melhores e erra, acho que para todos os lados muitas vezes. Tem muitos árbitros bons, né? Hoje, o árbitro, acho que ele perdeu o controle da partida, perdeu a mão da partida, tomou decisões erradas, demorou para tomar decisões. Acho que teve um lance ali que era para ser falta no Yamal, ele deu continuidade pro Mallorca, e podia ter saído um gol do Mallorca e o Yamal a falta. Então parecia que ele queria muito deixar as jogadas terminarem, demorava para apitar, teve muita falta, muito lance, entendeu? E eu acho que sim, erraram, né? Não é nem por ter validado o gol do Barcelona, mas deveria ter parado a jogada quando o jogador do Mallorca tá caído. Quando o jogador do Mallorca cai, deveria ter parado a jogada. E ali foi um erro de arbitragem. Tá? O Barça não tem nada a ver com isso, continua a jogada. Talvez o Ferran nem percebeu, enfim. Mas até os próprios jogadores do Barcelona não comemoraram, queriam ver se ia ser anulado. Talvez ali teve uma falha, meio não entendeu o que aconteceu ali. E ali ele já perde um pouco o ambiente, porque daí os jogadores do Mallorca ficam tudo pé da vida com o árbitro, a torcida também já fica insatisfeita, então ele perdeu esse controle do espetáculo, o que poderia ser um espetáculo acabou virando esse ponto de discussão. Mas assim, eu acho que as expulsões não foram erradas, porque o jogador do Mallorca já tinha um amarelo, tomou o segundo, fez a falta no Yamal, e a expulsão, por regra, do jogador do Mallorca, do Muriqui, que foi a segunda expulsão, também foi correta. Ele coloca a trava no jogador. A trava chegou a encostar no Juan Garcia. Ainda bem, não sangrou, não deu nada tão pesado. O Juan Garcia continuou normal na partida. Mas foi uma jogada imprudente do jogador do Mallorca. E poderia, né, talvez ter interpretado de forma diferente. Não tô falando que foi por intenção. Óbvio que eu não tô falando isso e óbvio que não foi. Mas foi imprudente. Então, nesse ponto, o árbitro acerta nas duas expulsões. Mas muitos lances ele errou, sabe? A falta. Lances enfim, de perder ali o controle. Não foi uma boa arbitragem hoje, tá? Não foi uma boa arbitragem hoje. Mas também não acho que o Barça ganhou porque foi ajudado pela arbitragem. Não. Mas que... porque aí que tá o ponto. Pra mim, o erro da arbitragem não foram as duas expulsões, tá? Isso é importante lembrar. E é claro que, para uma análise agora da partida, as duas expulsões ditaram o jogo. É óbvio que o Barcelona é melhor que o Mallorca, e por ser melhor que o Mallorca, o que aconteceu na partida de hoje já era esperado, que era o quê? O Barça ter a posse de bola e o Barça atacar e o Mallorca ficar fechado, o Mallorca ficar se defendendo. O Barça foi construindo suas finalizações, suas jogadas, chega ao primeiro gol. Acho que se aquele segundo gol do Barça não fosse validado, acho que o Barça poderia ter chegado ao segundo gol em outros momentos. Não é nem se não fosse validado, mas se realmente tivesse parado a jogada e tal, não tivesse acontecido, tá? Vamos falar assim. Acho que o Barça chegaria ao segundo gol, porque o Barça estava atacando, estava tentando. E aí no segundo tempo, eu achei o segundo tempo um pouco mais frio, já estava 2-0, e aí vai do ponto de vista. Pode ter alguém que acha que não foi bom, porque o Barça poderia ter feito 5-6 em um Mallorca que tinha 2 jogadores a menos. Eu prefiro olhar pelo lado do copo cheio. O Barça continuou criando, continuou finalizando, com Rafinha, com Yamal, e acho que só não fez mais gols porque o Barça realmente perdeu muitos gols. E aí vai precisar ajeitar isso com o tempo da temporada, ajeitar as finalizações. O time ainda sente um pouco quando os principais jogadores saem. Não quero tomar conclusões muito precipitadas sobre o Rashford, mas me parece ainda atrapalhado em algumas jogadas, atabalhoado em algumas jogadas, mas também ele veio para ser o que ele foi hoje, é um cara para entrar no segundo tempo, não é o reserva principal depois do Leva, ele entrou no segundo tempo, né, mas tomara que ele melhore aí um pouco. E aí o Barça consegue o terceiro gol com o Yamal. Questões individuais, mais uma boa partida do meio campo do Barça, né, acho que a zaga do Barça hoje não comprometeu. O Araújo faz uma falta ali que já traz lembranças ruins, né, porque teve um lance que ele faz uma falta, acho que desnecessária no jogador do Mallorca lá na linha de fundo quando já estava saindo. Então às vezes o Araújo ainda tem esse jeito meio agressivo, enfim, traz algumas lembranças ruins pro torcedor, né. Tomara que ele não repita tanto isso durante a temporada. Mas eu acho que não comprometeu, tá. O meio campo do Barça mais uma vez foi bem, o Frenkie de Jong bem, Pedri bem. O Mallorca não, talvez até por ter tido expulsões e tudo, nem teve muito como explorar, atacar muito o Barcelona, né? Mas tem umas 2, 3 defesas interessantes do Juan Garcia.
Mas é o Barcelona. Rafinha então já marca gol. Acho que o Ferran Torres também, né, ter marcado gol é importante para ele por números e tudo. Confiança do jogador. Acho que o Yamal, né, foi o melhor do Barça na partida. O Yamal já driblando muito, buscando muitas jogadas, tentando muito, né, sendo objetivo. Melhorou muito a tomada de decisão dele, né, já tá passando quando é para passar. Ele consegue fazer um golaço, se movimentar bem, fazer um golaço que ele já vinha buscando no segundo tempo. 3-0, ficam essas polêmicas. Eu falei que o jogo foi quente, não só o clima, porque tá muito calor lá, né, em Barcelona. Teve 2 ou 3 paradas técnicas. Cada um dos tempos teve paradas técnicas. Então, aquelas paradas para os jogadores se hidratarem. Eu acho que foi suficiente para hoje. Tô curioso para ver, porque não vi ainda a coletiva do Flick. Acho que não foi um jogo perfeito, goleada maravilhosa do Barça, mas eu acho que foi suficiente para ganhar hoje. O Barça fez o que tinha que fazer, tá? O Barcelona fez o que tinha que fazer, que era ganhar, que era a vitória, e é uma vitória expressiva, 3-0, né? É bom porque abre 3 saldo de gols, não tomou gol, então já são números bons aí para arrancada de La Liga, além dos, óbvio, 3 pontos, como eu falei. Eu acho que vai ser essa corrida muito interessante entre Barcelona e Real Madrid. Começou, dada a largada, e tomara que o Barça busque mais um título espanhol.